Saúdos, amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Agradecemos a Deus por mais esta oportunidade de estar falando com todos vocês, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre esta guerra que tem acontecido lá em Israel, um momento muito difícil que nós estamos passando, de grandes preocupações. Pessoas estão com medo, pessoas estão desesperadas, achando que talvez essa guerra ela possa entrar em uma terceira guerra mundial. Mas nós vemos, irmãos, que isso é tudo cumprimento da palavra do Senhor. Porque Jesus, há quase 2000 anos atrás, ele vem nos falando lá no livro de Mateus, capítulo de número 24, em Lucas, capítulo de número 21, Marcos, capítulo de número 13, ele vem nos citar, nos dizer coisas que iriam acontecer antes do arrebatamento da igreja. E tanto é, irmãos, que Jesus ele vem comparar a volta dele os sinais conforme uma mulher estivesse em trabalho de parto, que as dores elas começam pouquinha, vai aumentando e dá à luz a uma criança, não é isso que acontece? E a volta do Senhor também é parecido, porque as dores elas vão aumentando, e chega-se um momento em que Jesus voltará para arrebatar a igreja. E Jesus, aleluia, ele deu alguns sinais que nós temos visto nos dias de hoje. E um dos sinais, irmãos, que Jesus fala é que haveria guerra e rumores de guerra. E essa guerra, irmãos, que nós temos visto hoje, porque nós estamos em junho de 2025, essa guerra que está acontecendo lá em Israel contra o Irã, nada mais é, irmãos, do que sinais da volta de Jesus. Nós sempre tivemos guerras, mas não tão como esse período a qual nós estamos vivendo. Porque, irmãos, se nós pegarmos a história, ela houve muitas batalhas, muitas guerras, homem com homem lutando, espada com espada. Depois os chineses inventaram a pólvora. E quando, aleluia, os chineses inventaram a pólvora, as guerras elas tomaram outras dimensões e se agravaram, aleluia, muito, porque passa-se um período de conquista, todo mundo conquistando lugares, territórios. O tempo, aleluia, vai se passando e as dores, aleluia, da mulher em trabalho de parto começam a aumentar. Os sinais da volta de Jesus começam a aumentar grandemente. Passamos-se um período da Primeira Guerra Mundial. Terrível, e muitas pessoas acharam que Jesus iria voltar naquele instante, naquele momento. Passa-se, meus amados irmãos, mais uns anos e entra na Segunda Guerra Mundial. Passa-se, aleluia, mais um período, entra na história da Guerra Fria. O Estado de Israel é formado novamente e depois nós vamos ver isso com o tempo mais para frente no decorrer dos vídeos. E hoje, no ano de 2025, Israel ele começa novamente uma guerra. Não é que Israel ele começa uma guerra. É porque, irmãos, Israel ele está ali no Oriente Médio, cercado por todos aqueles países muçulmanos, países árabes. E a situação dele é complicada, é difícil. Porque se aquele povo ali se reunir, eles irão atacar Israel de uma forma que só Deus para poder livrar. E em toda a história, a Bíblia diz que Deus ele sempre livrou o seu povo do mal.
não é isso? E não será, irmãos, diferente. Deus sempre, Ele mantém a tua palavra em lutar pelo seu povo, pelo povo de Israel, um povo escolhido por causa da obediência à palavra do Senhor. E nós vemos, irmãos, no começo que nós vamos estar falando a respeito um pouco de como começou essas guerras que o povo de Israel sempre está vivendo nela, sempre está ali lutando, pelejando. E nós vamos começar hoje desde a primeira guerra, porque quando Deus ele fala, aleluia, para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que te mostrarei. E Abraão, meus amados irmãos, ele vivia lá na terra de Ur, que hoje faz parte ali do Iraque. E quando Abraão ele ouve esta palavra: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que te mostrarei. Abraão, irmãos, ele não duvidou. E ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. Saiu, irmãos, ali pelo Iraque, foi subindo. Depois começou a descer até que chega-se à terra de Canaã. Mas só que, irmãos, que na terra de Canaã, a Bíblia diz que já tinha pessoas habitando aquela terra. Os cananeus habitavam a terra onde hoje está citado o Estado de Israel. E aí, meus amados irmãos, vem uma disputa de anos e anos de quem é verdadeiramente a terra onde hoje está o Estado de Israel. Porque os cananeus já habitavam aquela terra antes da chegada. Só que se nós olharmos para o lado de Abraão, a terra passa a pertencer a Abraão. Por que a terra passa a pertencer a Abraão? Porque a Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então aquela terra ali não pertencia aos cananeus, olhando para o lado de Abraão. A terra, ela pertencia a Deus. Porque a Bíblia nos fala lá em Gênesis capítulo de número 1, que no princípio Deus criou os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia. Então, irmãos, Deus ele criou a terra. E o dono daquela terra, de todas as terras do mundo, ela é do Senhor. E o Senhor, ele pega esta terra e ele dá a quem ele quiser. Só que, irmãos, é uma situação muito complicada, mesmo a terra ela sendo do Senhor, porque lá já habitava um povo antigo, já habitava toda aquela terra. E esta guerra, irmãos, ela começa neste momento, em que Abraão ele pega a sua família juntamente com as almas que ele ganhou. Já era rico quando ele saiu lá de Ur dos Caldeus, lá no Iraque, e começou a percorrer toda a terra até chegar em Canaã. Quando ele chega em Canaã, irmãos, lá já existia este povo estabelecido. E Abraão ele começa a crescer muito, e Deus ele promete que iria dar a terra ao povo de Abraão. Amém? Passa-se, meus amados irmãos, um grande período. A Bíblia diz que Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó.
Jacó gerou os seus filhos, dentre eles José. Você sabe muito bem que José ele foi vendido ao Egito. E passa-se, meus amados irmãos, um período de 450 anos. E agora chega-se o momento do povo ser liberto do Egito pela mão forte do Senhor. O povo que estava vivendo em meio à escravidão, chega-se o momento da grande libertação. E para onde esse povo iria saindo do Egito? Somente para a terra que Deus já tinha prometido a Abraão, que a sua descendência seria como as estrelas do céu, muita e muitas gente. Saindo do Egito, teriam que herdar a terra prometida. E mais uma vez, meus amados irmãos, o povo sai lá do Egito, atravessa o Mar Vermelho, peregrina 40 anos no deserto, por causa da desobediência, e depois chega-se o grande momento de herdar a terra, quando nós vemos, aleluia, as grandes guerras que tiveram com o povo guiado por Moisés, e depois Moisés é morto, as guerras continuam quando o povo vai herdar realmente a terra prometida, já no tempo de Josué. Agora, meus amados irmãos, passa-se um período muito grande de anos e anos e anos, o povo de Israel sempre sendo maltratado, sempre sendo expulso daquela terra, porque esta guerra, irmãos, ela não vai terminar. Parece, aleluia, que vai terminar quando entra-se governos, mas ela não tem como terminar, porque toda aquela terra ali, como os cananeus já habitavam nela, como a Bíblia diz lá no livro de Gênesis capítulo de número 12, e o que diz aqui, Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 4. Partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele, e Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã. E partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. E Abraão atravessou a terra até Siquém, até os carvalhos de Mare. Nestes povos, neste tempo, os cananeus habitavam a terra. E o Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei esta terra à tua descendência. Então, irmãos, os descendentes lá de Canaã, hoje, todo aquele povo árabe, para eles também fica em uma situação muito difícil aceitar que aquela terra ela pertence ao povo de Israel. Porque, irmãos, grandes coisas aconteceram ali na terra, inclusive, aleluia, acham que a promessa pertencia a Maomé, e ali tem grandes construções, grandes templos, que tanto o povo árabe reivindica para si, como o povo também judeu reivindica para si. E no meio dessa grande briga está quem? A cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém, o povo árabe, tanto judeus, eles reivindicam como fosse deles, de cada um. E não tem, irmãos, como ter um consenso, que já tentaram fazer tantas coisas para que o povo de
Jerusalém e os árabes, os israelitas, os judeus, viessem a entrar em uma paz, tentaram até mesmo dividir Jerusalém ao meio. Só que, irmãos, nenhum dos dois lados aceita essa divisão e nunca irão aceitar essa divisão. É por isso que a guerra, ela acontece. E além, aleluia, de Jerusalém, tem toda aquela terra ali da faixa de Gaza, a Cisjordânia e Jerusalém ali no meio. Hoje o povo de Israel, lá na terra de Israel, que lutou por aquela terra, sendo que lá já habitava os descendentes de Canaã, o povo cananeu, e a briga, aleluia, ela continua até hoje. Agora voltando para quando o povo de Israel sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho, peregrina durante 40 anos ali no deserto, na Península do Sinai, que hoje a Península do Sinai, ela pertence a quem? Era para pertencer ao povo de Israel, mas só por causa de um acordo decidiram que a Península do Sinai hoje ela pertence ao Egito. E Israel ficou com um pedaço de uma faixa de terra muito pequena. Então, meus amados irmãos, o povo começou a se multiplicar naquela terra. E nós vemos que o tempo de Josué passa-se e as guerras com o povo da redondeza também continuam. Entra-se, meus amados irmãos, o período que nós chamamos dos juízes, porque nesta época todo o povo de Israel era governado pelos sacerdotes, ou seja, Deus ele falava e os sacerdotes mandavam o recado ao povo. Não existia um rei específico. E nos tempos dos juízes, quem se levantava, esta pessoa ela começava, tipo que ser um rei, começava a julgar o povo, a decidir as questões. E geralmente, irmãos, quando um rei ele se levantava, um juiz ele se levantava, melhor dizendo, é porque o povo ele estava em grande conflito. E Deus ele sempre, aleluia, levanta alguém para ajudar o seu povo. Olha essa palavra serve para mim e para você também, que quando nós estamos em meio à dificuldade, Deus ele sempre levanta alguém para poder nos ajudar. Talvez você está em dificuldade hoje, mas você creia que Deus também sempre levantará alguém para te ajudar. E passa-se, meus amados irmãos, esse período dos juízes, lutando batalhas, vencendo. Chega-se um momento em que o povo de Israel ele pede um rei. Você sabe muito bem que o primeiro rei de Israel foi um homem chamado Saul. O segundo rei de Israel foi um homem chamado Davi. Você conhece muito bem essa história. E nesses períodos, irmãos, tanto de reinado de Saul como o reinado de Davi, houve também as batalhas naquela terra, pela posse da terra. Uma hora, os filisteus, que hoje são árabes, os moabitas, que também são árabes, uma hora eles venciam, outra hora o povo de Deus vencia. E sempre quando havia uma guerra forte, era por quê? Era porque o povo de Deus, o povo de Israel, eles desobedeciam às ordens do Senhor. E toda vez que eles entravam na desobediência, eles começavam a passar aperto. Serve para mim também para você. Que muitas das vezes o nosso aperto que Deus está dando é por causa da nossa desobediência. Então, irmãos, passa-se todo o reinado de Saul como rei em guerra, Davi também em guerra,
Aí começa a entrar a história dos reis de Israel, que está escrito lá em 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Conta-se, meus amados irmãos, toda essa história. Só que chega-se um momento, e estou adiantando a história, irmãos, porque é muito detalhe. Chega-se um grande momento em que o povo ele se dispersa, é um pouco elevado lá para a Babilônia, como diz lá no livro de Daniel, pelo Nabucodonosor. Ele pega aquele povo, leva, e ali o povo começa a ficar disperso por um grande período de tempo. E você sempre, irmão, sabe que existiu na antiguidade vários reinados, conforme o império, melhor dizendo, vários impérios. O Império Babilônico, o Império Turco-Otomano, o Império Assírio, o Império Romano. E esses impérios, irmãos, sempre fizeram com que o povo de Israel ele viesse a se espalhar pelo mundo. Agora nós vamos falar da época de Jesus, quando Jesus nasceu. O império que imperava na época era o Império Romano. E eu, quando estive lá em Roma, lá tem um quadro feito de mármore, até que bonito, e são 3 quadros do mapa mundi. E esse mapa mundi, ele mostra como o Império Romano ele cresceu de uma grande maneira. Era somente ali o desenho do mapa mundi, a cidade de Roma, e depois ali no segundo mapa já mostra um período que o Império Romano ele começa a crescer, até mostra aonde que todo o Império Romano ele conseguiu atingir. O Império Romano saiu lá de Roma, irmãos, pegou praticamente toda a Europa, pegou uma boa parte da Ásia e também ali do Oriente Médio, e chega-se à terra dos israelitas. E os israelitas, eles são o quê? Eles são subjugados pelo Império Romano. E nessa época, o que acaba acontecendo? Jesus, ele nasce. E há, meus amados irmãos, uma grande divisão, porque o povo de Israel já estava praticamente próximo a mais uma separação. Após Jesus vai e morre. No ano 70 após o nascimento de Jesus, a Bíblia diz que o Império Romano entra lá em Jerusalém e destrói, irmãos, a cidade. Destrói o templo de Salomão, o templo construído por Salomão. Destrói, irmãos, tudo, bota fogo na cidade, ali onde foi construído o primeiro templo de Salomão. Então toda a cidade de Israel ela é destruída pelo Império Romano. Nesta época, o que acaba acontecendo? O povo começa a se espalhar por todo o mundo. Por todo o mundo. O povo ele vai se espalhando. Só que, irmãos, eles têm uma coisa chamada que é Deus na vida desse povo. Porque quando o povo ele é chamado por Deus, pode passar, irmãos, o que passar, Deus sempre vai dar a vitória. Como nós lemos lá no livro de Ezequiel, quando nos diz, aleluia, que o povo de Deus vai voltar de novo para a terra, as grandes profecias da Bíblia, dos grandes profetas que já previam isso, e o povo, aleluia, ele se espalha pelo mundo. E agora, irmãos, estamos em um período em que o povo de Israel, ele não tem mais terra. O povo de Israel anda disperso, mas cada um ali com o Velho Testamento, aleluia, na mão, porque nós temos o Velho Testamento que na nossa Bíblia, né, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Então, o que acontece?
o Velho Testamento, o judeu, aleluia, ele carrega consigo, e nós temos o novo eles não aceitam. Então, quando o judeu ele pega e vai lendo toda aquela história, e principalmente, irmãos, que eles têm, aleluia, os 5 primeiros livros da Bíblia, o chamado Pentateuco, e ele leem aquilo ali, irmãos, e eles conseguem gravar, e principalmente as profecias de Isaías, as profecias de Ezequiel, de Jeremias, que preveem o futuro dele, e eles conseguem absorver tudo isso ali. Mas qual o problema deles, irmãos? O problema deles é que eles têm uma grande diferença, mesmo sendo nós que aceitamos o Velho Testamento, porque toda a nossa base ela está no Velho Testamento. E eles não aceitam o Novo Testamento. Para eles é somente o Velho Testamento. E eles ali, eles obedecem. Tanto é, irmãos, que para nós cristãos, porque nós somos cristãos, porque nós cremos em Cristo e eles não creem em Cristo. Tanto os muçulmanos como os judeus, eles creem que Jesus, ele foi um grande profeta, mas não o Messias. O Messias é aquele que vai vir para arrebatar a igreja. E eles creem que o grande Messias que vai trazer a paz em Israel não é Jesus. Tanto é que até hoje eles esperam este Messias. Então entra-se agora, irmãos, num período de 2000 anos, todo aquele povo separado, espalhado, irmãos. Uma grande parte em Portugal, outra parte na Inglaterra, outra parte na Alemanha. Isso nós estamos falando de 1940, em plena Guerra Mundial, aonde um homem chamado Adolf Hitler, ele, irmãos, decidiu exterminar o povo judeu, porque ele acha que todo o problema da humanidade ele é causado pelo povo judeu. Um homem chamado Adolf Hitler, terrível Hitler. E Hitler, irmãos, ele achava que somente as pessoas brancas que poderiam viver, chamados arianos, né? E ele achava que somente os arianos que tinham que viver na face da terra. E ele começou, irmãos, na Segunda Guerra Mundial, botar na tua cabeça. Isso daí é uma grande história de como começa a Segunda Guerra Mundial, tá, irmãos? Vamos tentar dar uma resumida. E na parte que pertence a Hitler, ele começa, irmãos, a matar o povo judeu. Tanto é que o povo judeu ele é preso em câmaras, mortos, irmãos, com gás. E nesse período, somente Hitler, na Segunda Guerra Mundial, sabe quantos judeus foram mortos? 6 milhões de judeus foram mortos na Segunda Guerra Mundial. É muita gente. Lá na Polônia, no campo de Auschwitz, milhões e milhões de judeus foram mortos no campo de concentração. E eu imagino, irmãos, Deus olhando para aquele povo, vendo aquele povo sofrendo. Só que, meus amados irmãos, Hitler, ele perde a guerra. E diz a história, conta-se a história, que Hitler agora já é morto. A Alemanha, ela se rende na Segunda Guerra Mundial. E o que acaba acontecendo? Somente o Japão, ele fica na guerra. Agora dá uma pausa aí, porque, irmãos, os Estados Unidos, eles sempre foram relutando em não entrar na guerra, na Segunda Guerra Mundial. Então, o que aconteceu? O ataque dos japoneses à base americana lá no Havaí, chamada de Pearl Harbor, que você creio que já ouviu falar, Pearl Harbor, uma base americana que
Você já ouviu falar nos kamikazes japoneses, kamikazes? Pilotos suicidas, irmãos, que saíram do Japão com a intenção de atacar a base aérea de Pearl Harbor, lá no Havaí. E o que acabou com isso? Para quê? Para forçar os Estados Unidos a entrar na Segunda Guerra Mundial. E de repente, ali em Pearl Harbor, eles começam a ver conforme aqueles pontinhos de avião, tudo vindo na direção deles. Só que, irmãos, era tanto pontinho ali nos radares americanos que eles acharam que seria impossível estar vindo uma esquadrilha de aviões para poder lutar ali em Pearl Harbor. E eles não deram muita importância quando, de repente, irmãos, só via os bombardeiros japoneses atacando os americanos lá em Pearl Harbor. E o japonês da época, irmãos, era tão terrível, que você vê que quando as bombas acabavam, eles sabiam que eles estavam numa missão suicida, porque eles não teriam jamais condições de quê? De sair do Japão, atacar Pearl Harbor e voltar, porque o combustível não ia dar. Então, quando eles acabavam de lançar todas aquelas bombas, cada avião fazia isso aqui, o avião se tornava uma própria bomba. O japonês suicida, o japonês kamikaze, pegava o avião e jogava ali onde que estavam os americanos. Então, meus, voltando, aí o que acontece? O Japão, ele já era mais pro lado da Alemanha. E o que acabou acontecendo com isso tudo aí? A Segunda Guerra Mundial, irmãos, morreu muita e muita gente. Agora Hitler já não é mais. Hitler já não é mais. Só existia quem? A Alemanha se rendeu. Ficou a maioria dos países que lutavam com a Alemanha também se renderam. A União Soviética ficou do lado dos aliados, os Estados Unidos. Brasil também, mesmo tendo pouca participação na Segunda Guerra Mundial, poucas participação em termos, né, irmão? Mas, tipo assim, não comparado aos americanos e aos alemães e aos japoneses, porque do lado dos americanos, dos aliados, tinha até mesmo quem? A União Soviética. Isso é para a gente pegar, para a gente poder entender como se terminou a história. Então, a União Soviética e os Estados Unidos, eles entraram em um acordo. Agora só falta quem? Só falta os japoneses se renderem para nós vencer a guerra. E ali, irmãos, eles combinaram o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, o pessoal da União Soviética vão invadir o Japão. E lá eles vão entrar em guerra. E depois os americanos vêm e, conforme se a vitória da Segunda Guerra Mundial pertencesse à União Soviética. Quando todo aquele exército da União Soviética, antiga União Soviética, que hoje já não existe mais, aqueles países ali na Croácia, Iugoslávia, aqueles países ali que formavam o bloco da União Soviética, começaram a marchar em direção ao Japão. Só que nisso o americano, ele não queria que a guerra ela se estendesse por mais tempo. Por quê? Porque foi muita gente morta, irmãos. O prejuízo econômico foi muito e muito grande. Então os Estados Unidos decidiram acabar rapidamente com a guerra. E qual é a estratégia que eles tinham? Lançar a bomba atômica. O Japão agora, ainda lutando, combatendo. E os comandantes americanos falaram, não, vamos lançar a bomba atômica. E esta bomba atômica, ela já tinha sido testada antes, que ela explodiu próximo ao solo, não teve um efeito muito grande. E agora, pelos cálculos deles, eles decidiram que a bomba atômica ela teria que ser lançada a aproximadamente 600 metros de altura para poder abranger uma área muito grande.
E com essa fusão nuclear, irmãos, coisa terrível demais, a bomba, colocaram o nome dela de Little Boy, e também um avião que transportou a bomba atômica até o Japão, colocaram o nome do avião do nome da mãe do comandante daquele avião, chamá-lo de Enola. Então, irmãos, o que que aconteceu? Até aí tá tudo bem, irmãos? É que a história é muito longa, tá, irmãos? Então, o que que acabou acontecendo? Os americanos, eles decidiram lançar essa bomba atômica sobre a cidade de Hiroshima. Que eles, na mentalidade deles, é o seguinte: se nós lançar a bomba, o Japão vai perder muita gente e eles com certeza vão se render. Então, irmãos, pegaram a bomba e lançaram ela em 1945. 1945, 80 anos atrás, irmãos. 80 anos atrás. 80 anos atrás, lançaram essa bomba sobre a cidade de Hiroshima. Então, houve, irmãos, uma fusão nuclear tão grande que milhões e milhões de graus Celsius, porque a bomba atômica ela é formada por um elemento chamado urânio enriquecido. E quando detonaram a bomba atômica a 600 metros de altura, aquele calor com aquela explosão, irmãos, devastou tudo o que via pela frente. É como se o corpo de uma pessoa ela fosse evaporado instantaneamente. Evaporou, como fosse você pega uma panela bem quente, deixa ela no fogo e depois você pega um pingo d'água e joga naquela panela. Aquele pingo d'água, ele é evaporado. Assim aconteceu com as pessoas. Somente na primeira bomba atômica que os Estados Unidos jogou sobre a cidade de Hiroshima, 40 mil pessoas morreram instantaneamente. Passa-se, se eu não me engano, 3 dias e lá de novo os americanos jogam a segunda bomba atômica sobre a cidade de Nagasaki, lá no Japão, aonde quem? Morrem 40 mil pessoas de uma só vez. E depois outras e tantas pessoas morreram por doenças relacionadas à radiação que a bomba ela traz. E nisso, irmãos, o Japão ele não viu solução. E o que é que o Japão teve que fazer? O Japão teve que se render. Isso em 45. 1945 terminou a Segunda Guerra Mundial. Passa-se um período, irmãos, de poucos anos. E esse período de poucos anos, os judeus, eles decidem e se reuniam e eles acreditavam que eles tinham que ter direito a uma terra. E nisso a ONU, as nações a Organização das Nações Unidas, a ONU, eles tinham duas opções. Ou colocavam Israel lá onde que está a terra hoje, em Jerusalém, ou iam dar um pedaço de terra aqui na Argentina. Só que quando eles pensavam que essa cláusula de que eles iriam para a Argentina não tinha nada a ver com a história deles. Então decidiram que ali onde hoje é o Estado de Israel, em 1948, foi criado ali o Estado de Israel. Pegaram ali uma porção de terra e decidiram que ali seria um país, Estado de Israel. Agora o israelita, ele é um país naquele lugar. Só que você lembra da história que eu falei? Que antes de Abraão chegar naquela terra ali, a terra era dos cananeus. Então, irmãos, a guerra ela continua até hoje, porque os árabes, eles não aceitam que aquela terra ela
pertence a Israel. E houve-se, meus amados irmãos, grandes guerras, porque Israel, ele tem que estar lutando. Israel não é como o Brasil, que vai se preparar para uma guerra. Israel é um país que ele tem que estar preparado, porque os árabes ali, principalmente a parte xiita, que é a parte do Irã, o que acontece? Eles não aceitam Israel, eles querem eliminar Israel do mapa a qualquer custo. A qualquer custo. Por quê? Um povo judeu cercado por muçulmanos. Olha a situação de Israel. Um povo judeu cercado por muçulmanos. E houve-se, meus amados irmãos, grandes guerras. Inclusive, teve uma guerra que chamou muito a atenção, que quando, antes de eu falar dessa guerra aí, a Guerra dos 6 Dias, você vê que Abraão também, Abraão com um pequeno povo, irmãos, ele venceu 5 reis de uma vez só. Olha só, na época de Abraão, venceu 5 reis. Foi naquela passagem, não sei se você lembra, que quando Ló ele é tomado por aqueles reis lá de Sodoma, você vê que Abraão decide ir lá resgatar os seus sobrinhos e ali ele consegue vencer 5 reis com apenas os homens da sua casa. Olha a moral que Abraão tinha. Aonde Deus está, irmãos, a vitória ela é certa. E Israel passa-se, agora o Estado de Israel é criado, passa-se um período de várias guerras e se levantam cinco países para quê? Para lutar contra Israel. Israel consegue o quê? Vencer esses 5 países em apenas um dia, entre eles o Egito. Então, irmãos, olha a moral que o povo de Israel tem com Deus. Olha a moral. Você está vendo como é que é bom a gente sempre estar com Deus? O tempo, irmãos, foi se passando, foi se passando, foi se passando. Os iraquianos não aceitam o povo de Israel ali. O povo iraniano também não aceita o povo de Israel ali. Aquela outra parte ali dos muçulmanos de Arábia Saudita, Catar e Bahrein, eles aceitam porque por causa de economia, por causa de financeiro, por causa dos Estados Unidos, que é um grande aliado. Então eles suportam Israel ali. Passa-se, meus amados irmãos, outro grande período que entra várias outras guerras, como a guerra de Yasser Arafat. Lembra de Yasser Arafat? Então, irmãos, o grande momento que esta guerra ela nunca acaba. E tudo parecia estar em paz, tudo parecia estar tranquilo. Mas você sabe o que aconteceu há 2 anos atrás? Em outubro, o que acabou acontecendo? Os palestinos invadem Israel e matam 1.200 pessoas. 1.200 pessoas mortas covardemente. Isso serve, irmãos, de alerta para todo aquele que acha que é muita covardia de Israel atacar o Irã. Porque o Hamas, um grupo terrorista financiado, sabe por quem? Pelo Irã. Tem também lá no Líbano o Hezbollah, financiado por quem? Pelo Irã. Lá no Iêmen tem quem? Tem os Houthis, financiado por quem? Pelo Irã. Grupos terroristas. E esse grupo terrorista Hamas, ele invade Israel ali num ataque surpresa. Não sei como o exército israelense não conseguiu detectar isso antes. Invade ali Israel ali e matam 1.200 pessoas covardemente. E agora, irmãos, o que é que deve se esperar disso tudo? O que é que deve se esperar? O Irã, inimigo declarado de Israel.
O Irã diz que Israel tem que ser eliminado da face da terra. Agora, enriquecendo urânio atrás de urânio. Você vê que de 3 a 4% do urânio enriquecido, porque o urânio ele é colocado em centrífugas, ele vai passando de uma centrífuga para outra e vai sendo purificado. E cada vez que ele vai sendo purificado, o urânio ele vai sendo enriquecido. Então, de 3 a 4%, o urânio enriquecido serve para produção de energia elétrica. A 20% medicinal. Agora, irmãos, o Irã, ele produzindo urânio, enriquecendo urânio a 83%. E vem eles falar que todo aquele urânio lá de 83% é para fins pacíficos, é para produzir energia elétrica. Para que um país, irmãos, que está sentado sobre petróleo, vai querer produzir energia elétrica para fins pacíficos por causa desse urânio? Claro que não, irmãos. Todos nós sabemos isso, a gente não pode esconder que eles estavam preparando já uma bomba, porque 83% para chegar a 90% é muito pouco, irmãos, para ser construída uma bomba atômica. Então o Estado de Israel, sabendo disso pela sua inteligência, fizeram o quê? Atacaram lá o Irã e agora, ultimamente, os Estados Unidos também atacaram o Irã. Amém, irmãos? Compreendeu a questão da guerra? Você compreendeu que lá desde de Abraão, dos tempos antigos até hoje, essa guerra existe? Só que isso vem a ser de alerta para nós cristãos, porque Jesus ele já nos alertou para isso, que no final dos tempos haveriam guerras e rumores de guerras. O que é que Israel deveria fazer, hein? Ficar de braços cruzados? Agora, o que é que nós temos que fazer, nós como crentes? Se preparar. Por quê? Tudo que Jesus falou já aconteceu. A Bíblia diz que também no final dos tempos haveriam que peste. Olha o que nós passamos na Covid-19. Crentes, o que é que nós devemos fazer? É se preparar, irmãos. Talvez hoje você não esteja preparado, mas vai se preparando aí, tá? Vai se enchendo de Deus, para que o Senhor, quando Ele voltar nas nuvens, nos arrebatar. Amém, irmãos? Uma breve explicação, irmãos, não com muito parte teórica, porque se nós fôssemos pegar, o bom seria, né, que nós fôssemos pegar parte por parte e falando até chegar à guerra. Nós vemos que também ia ser vídeos muito longos. Amém? Mas que você possa gravar isso, tudo aquilo que eu falei. Grava tudo isso que eu falei. Porque é sinal. E sinal a gente não pode deixar passar despercebido. É Deus falando, olha, estou dando um sinal da minha volta. Amém? Deus venha te abençoar em nome de Jesus Cristo.